Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Mateus capítulo 15, verso 14. Com a citação desse texto bíblico, retomamos a nossa reflexão sobre as falsas doutrinas ensinadas pelos adventistas do sétimo dia. E mais uma vez, é muito importante que fique claro que o nosso objetivo não é fazer chacota da fé alheia, nem atacar verbalmente pessoas ou instituições. Até porque não temos esse tipo de comportamento e é claro que não concordamos com ele. Agora, como ministro de Cristo, eu tenho o compromisso de refutar qualquer ensinamento que contraria aquilo que Jesus ensinou e seus apóstolos deixaram registrado na forma escrita para todos os discípulos de Cristo. Então não é uma questão de ser contra os adventistas. Eu não tenho nada pessoal, absolutamente nada contra nenhum adventista, nem contra ninguém. No entanto, por ter sido chamado por Jesus para proclamar a sua palavra, o seu santo evangelho, sinto-me na responsabilidade de refutar qualquer ensinamento contrário ao evangelho de Cristo. Mas alguém pode perguntar: mas por que justo os adventistas? Bem, não há nenhum motivo especial que tenha me influenciado a refutar os ensinamentos adventistas, a não ser o fato de que os teólogos dessa instituição ensinam um monte, mas são muitas heresias, como se fosse palavra de Deus. E estão aí proclamando no dia a dia, nas mídias, ensinando essas heresias como se fosse palavra de Deus. Se você realmente é cristão e não concordar comigo nesse primeiro momento, mas for sincero e realmente tiver interesse em descobrir a verdade, me acompanhe nesta série de vídeos, na qual estaremos refutando cada uma das principais heresias ensinadas pelos teólogos adventistas. E depois você poderá tirar suas próprias conclusões. Bem, e é claro que a nossa refutação será sempre à luz das Escrituras Sagradas, pois o que vale não é o meu achismo, a minha opinião, nem tampouco a sua, obviamente, mas aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra de Deus revela. Pois bem, então vamos ao que interessa. Primeiramente, é necessário entendermos que não é porque uma pessoa ou uma instituição qualquer, não é, se diz cristão, que é genuinamente cristã. O termo cristão, ele pode ser definido como aquele que crê em Cristo e na sua doutrina e procura viver exclusivamente segundo esses ensinamentos. Então, dizer que é cristão é muito mais do que dizer. Pois bem, o fato de se compor belas músicas não faz, não é, de uma pessoa, de uma instituição cristã. Né? Não, de forma nenhuma. A música não é selo de autenticidade cristã. Mesmo que se pratiquem boas obras, em nome de Jesus, isso não chancela a condição de cristão. A única forma segura de se reconhecer um cristão genuíno é observar se ele ou ela não vai além daquilo que Cristo ensinou. Como vimos no primeiro vídeo dessa série, embora não neguem que Jesus seja a segunda pessoa da Trindade divina, os teólogos adventistas afirmam categoricamente que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. E não fica por aí. Mas eles dizem também que Jesus participou da natureza humana caída. Ou seja, que assim como todo descendente de Adão, Jesus herdou a natureza pecaminosa. Isso é uma blasfêmia, não é verdade? É mais do que um disparate doutrinário, é um total desrespeito à pessoa do Senhor Jesus, mas os teólogos adventistas ensinam isso. É de bom alvitre lembrar que nós não criamos nenhuma dessas informações. Ou seja, isso não é fake news. Tudo isso que eu estou dizendo aqui pode ser facilmente comprovado em obras lançadas
por esse grupo religioso, ou seja, pelos adventistas do sétimo dia. Veja, por exemplo, o que afirma a profetisa-mor dessa instituição, ou seja, dos adventistas, que é a senhora, ou foi, não é? A senhora Ellen White, em sua obra Estudos Bíblicos, na página 140 e 141. Ela diz, abre aspas, em sua humanidade, Cristo participou da nossa natureza pecaminosa caída. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Fecha aspas. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Para Ellen White, cofundadora dos Adventistas, Jesus herdou a natureza humana pecaminosa. Em sua obra Medicina e Salvação, na página 181, a senhora Ellen escreveu o seguinte, abre aspas, ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados, fecha aspas. Ainda no livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White escreveu o seguinte, abre aspas, Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada, fecha aspas. Bem, sei que é difícil, não é, ouvir afirmações como essas sobre a pessoa do Senhor Jesus, mas se eu não mostrar aqui o que os teólogos adventistas creem e ensinam, como poderei refutá-los? Primeiro, expomos as suas heresias. Depois, os refutamos. É assim que deve ser. Pois bem, sabe, sinceramente, não sei como, diante de afirmações como essas, os adventistas podem defender que tudo, absolutamente tudo, o que Ellen White escreveu seja correto e profeticamente exato. Em sua obra Sutilezas do Erro, lançado em 1965 pela instituição, que não é a CPB, a editora dos adventistas, o teólogo adventista Arnaldo Cristianini fala sobre o espírito de profecia que supostamente a senhora Ellen White teria recebido. Ele escreve o seguinte, abre aspas, este dom consiste, principalmente, em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas, traçando-lhes normas e diretrizes, dando-lhes orientação e instruções especiais, esclarece o sentido das Escrituras e confirma a fé. Então ele arremata. Os testemunhos orais e escritos da senhora Ellen White preenche plenamente este requisito, no fundo e na forma. Tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado cientificamente e profeticamente exato. Fecha aspas. Bem, embora mais à frente esse teólogo vai dizer que os escritos de Ellen White não substituem a Bíblia, nem ensina nenhuma outra doutrina nova, o que nós podemos ver de fato aqui é que muito daquilo que sua profetisa, ou seja, a profetisa dos adventistas escreveu, é completamente o oposto daquilo que a Bíblia revela. E não é necessário ir muito longe para desmascarar essas falsas doutrinas. Por exemplo, as doutrinas que ensinam que Jesus é Miguel e que ele herdou a natureza pecaminosa do homem. Sabe? É só ler na Bíblia, amigo, em vez de ler os escritos de Ellen White. Então vamos à Bíblia? Leia comigo. João, capítulo 1, verso 18. A palavra de Deus diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E João 3,16, onde lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, a palavra grega traduzida nesses versículos por unigênito é monogenes e indica único do seu tipo. Unigênito vem do latim unigenitus e significa literalmente único gerado. É composta por dois vocábulos, uni, de único, e gênitus, de gerado. Ou seja, nenhuma outra pessoa foi gerada por Deus como Cristo foi. Agora vamos para Daniel, capítulo 10 e verso 13, onde está dito: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias,
E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então vejamos, queridos, a contradição, não é, dessa doutrina adventista. Bem, quando a Bíblia fala da pessoa de Cristo, cita claramente que Cristo é ímpar, ou seja, é único do seu tipo. Quando a Bíblia fala do arcanjo Miguel, a palavra de Deus menciona que esse ser angelical, ele é um dos príncipes, aliás, um dos primeiros príncipes. Ou seja, significa dizer que há outros semelhantes a ele. Miguel seria, por assim dizer, um entre outros arcanjos. Sendo assim, ou Miguel é Jesus e esse não é único, ou Jesus é único e jamais deveria ser confundido com Miguel. Percebe, querido, nos detalhes, não é, a incongruência dessa doutrina adventista, a doutrina que diz que Jesus é Miguel? O problema é que essa heresia, que afirma que Jesus é Miguel, pode até parecer para alguns um desvio doutrinário sem muita importância. No entanto, quando a singularidade de Cristo é colocada em xeque, estamos entrando num campo muito perigoso, pois estaríamos interferindo diretamente na doutrina da salvação. Abra sua Bíblia e leia comigo. Vejamos o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e verso 12. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Logo, aquele que crê que Jesus é o arcanjo Miguel está incorrendo num gravíssimo erro doutrinário que poderá comprometer o seu futuro eterno. É isso que eu estou dizendo. Comprometer o seu futuro eterno. Raciocine comigo. Como alguém não crer na singularidade de Cristo e ainda assim se diz cristão? Como pode ser evangélica uma pessoa ou uma organização religiosa que acredita que Jesus é um entre outros príncipes? Percebe aqui a contradição? Pois bem, num dos escritos de autoria da profetisa dessa organização, ou seja, Ellen White, fica muito clara a posição doutrinária dos teólogos adventistas em relação à pessoa de Cristo, quando afirma, abre aspas, Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu a seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu a seu pai, dizendo: O Senhor te repreenda. Fecha aspas. Isso está no livro Primeiros Escritos, de 1988, na página 164. Bem, não há dúvidas de que o que a profetisa Mor dos Adventistas está dizendo, comentando aqui sobre o verso 9 do livro de Judas, onde a Bíblia fala da contenda que se deu entre o arcanjo Miguel e o diabo a respeito do corpo de Moisés, é que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus. E, infelizmente, milhares de pessoas acreditam nessa alucinação. Quanto à heresia que afirma que Jesus também herdou a natureza humana pecaminosa, acompanhe-me na leitura de Hebreus capítulo 7, versos 26 ao 28. A palavra do Senhor diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma única vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Sabe, essa
palavra do juramento, essa expressão, é uma referência à declaração irrevogável de Deus que supera e transcende o sistema legal e temporário da lei mosaica e foi registrada no Salmo 110 e verso 4, onde lemos: Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós temos uma referência direta à superioridade e perfeição, tanto do sacerdócio como da oferta e da pessoa de Cristo. Penso que nem é preciso comentar esse texto, não é verdade? A verdade nela contida, ou nele contida, é tão autoevidente que dispensa comentários. O texto mostra que o Filho de Deus, Jesus, é perfeito para sempre. E perfeito é a qualidade daquilo ou daquele que não tem mácula, que não tem falha, que não tem pecado. Pois bem, vamos pôr mais farinha na panela para tirarmos o veneno do caldo envenenado? Porque só existe uma substância capaz de tirar a morte da panela. E essa substância é a palavra de Deus. Então vamos à Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí e vamos ler juntos. Não é? Lucas capítulo 1, verso 35. A palavra de Deus diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Sabe, santo nesse texto aqui, se você observar direitinho aí, você vai ver que está grafado com S maiúsculo, indicando que nós estamos falando de alguém que é santo no sentido absoluto do termo. Portanto, alguém que não possui natureza pecaminosa. João 8:46, a palavra de Deus diz: Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Aqui nesse texto, o próprio Jesus questiona aqueles que o denunciavam, pedindo que eles apontassem nele algum pecado. Em João capítulo 14, verso 30, Jesus diz: Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Quando Jesus diz que o príncipe do mundo, que é uma referência a Satanás, nada tem nele, significa que a natureza humana de Cristo permaneceu intacta, plenamente pura. Por isso, Satanás não tinha nenhuma força sobre ele. Quer mais farinha? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Paulo escreve: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, Cristo, em espírito vivificante. Pergunto: como Cristo poderia ser espírito vivificante se tivesse recebido a natureza pecaminosa dos homens? Ora, se alguém possuísse a natureza pecaminosa, estaria morto espiritualmente. E um morto espiritual não pode vivificar outro. Em Colossenses 2:9, Paulo escreve: Porque nele, ou seja, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, se nele habita toda a plenitude da divindade, obviamente que ele não poderia possuir a natureza pecaminosa. A santidade de Deus jamais permitiria a convivência entre a natureza pecaminosa com a plenitude da divindade. E, finalmente, em Hebreus capítulo 4, verso 15, a palavra de Deus afirma: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sabe, acho que não é necessário dizer nada sobre esse texto. Sem pecado é sem pecado. Se Jesus tivesse herdado a natureza pecaminosa do homem, o sacrifício da cruz não poderia ser vicário e, portanto, não teria valor salvífico. Um pecador, ainda que apenas por sua natureza e, portanto, sem culpas pessoais, não poderia sofrer no lugar dos demais. A justiça divina determinava que um justo pagasse pelos injustos e não que um pecador sofresse no lugar dos demais. Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, nós lemos o seguinte: Porque também Cristo padeceu
uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Se Jesus tivesse pecado, ou seja, se ele fosse pecador por natureza, ele seria condenado juntamente conosco e não em nosso lugar. Esse tipo de ensinamento, prezada também, não é? Só pode emergir da total ignorância a respeito da doutrina de Cristo. De outra forma, jamais seria concebível. Ou seja, não dá para acreditar que alguém que estuda sinceramente as Escrituras possa crer numa aberração doutrinária como essa sobre a pessoa de Cristo. Muito bem, estamos terminando este vídeo, mas daremos continuidade nos próximos.